Olá, meu nome é Gisele e eu sou estatística na Secretaria de Avaliação Institucional da URGS. A ideia desse vídeo é fornecer para vocês informações sobre o conceito preliminar de cursos, que nós conhecemos como CPC. O que é, então, o conceito preliminar de cursos? Esta nota que a gente conhece como CPC. Ele é um indicador de qualidade que busca avaliar os cursos de graduação de todas as instituições de ensino superior do país. E ele existe desde 2004. Desde então, está sob a responsabilidade do INEP calcular o CPC de cada curso. É importante que a gente observe que o CPC não é uma nota absoluta, mas ele indica a posição relativa de um curso em relação a este mesmo curso nas outras instituições. E ele é calculado a cada triênio, ou seja, a cada 3 anos. Para melhorar o CPC de um curso, é preciso considerar este mesmo curso nas outras instituições. Observe, a faixa de conceitos do CPC varia entre 1 e 5, e a faixa 3 é considerada a faixa média. Como ele indica uma posição relativa, significa que se todos os cursos, se um curso em todas as instituições de ensino superior do país fossem bons, significa que todos teriam a faixa 3. Da mesma forma, se todos eles fossem ruins, todos ficariam com a faixa 3. Quem compõe este CPC? Na realidade, ele é composto pelo ENAD, aquela prova que os alunos concluintes preenchem ao final do curso. Esses alunos, eles também preenchem o questionário do estudante na mesma época, onde são recolhidas informações sobre a infraestrutura, a organização didático-pedagógica e as oportunidades na formação acadêmica desses estudantes. Também o IDD, que é o indicador de diferença entre o desempenho observado e esperado, e também informações do Censo da Educação Superior, que, para fins de CPC, o que interessam são a proporção de professores, mestres e doutores, assim como o regime de trabalho desses docentes nas instituições, se é um regime de trabalho integral ou parcial. Existem algumas condições mínimas para que um curso tenha o seu CPC calculado. Primeiro, é importante que ele possua pelo menos 2 estudantes participantes com resultados válidos no ENAD. E também que as áreas, ou seja, os cursos, tanto bacharelados como licenciaturas, tenham pelo menos 100 cursos no país e pelo menos 2.000 estudantes concluintes. Vejamos então a primeira componente que faz parte do CPC, o ENAD. O ENAD ocorre através de ciclos. Cada ciclo ele é composto por 3 anos. Por isso é dito que a periodicidade da avaliação para cada um dos cursos, para cada área do conhecimento, é trienal. Desde 2019, a distribuição dos cursos ao longo desses anos é realizado da seguinte forma. No primeiro ano, realiza o ENAD os cursos de bacharelado em Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, todas as engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Já no ano 2, realizam o ENAD os cursos de bacharelados e licenciaturas em Ciências Biológicas, Exatas, Linguística, Letras e Artes e os cursos de Ciências Humanas e da Saúde que tenham cursos de licenciaturas associados a eles. E no ano 3, fazem ENAD os cursos de bacharelados em Ciências Sociais Aplicadas e também os cursos de Ciências Humanas que não possuam cursos de licenciaturas associados a eles. A gente lembra que o ENAD de 2020 não aconteceu por conta da pandemia, então esse ano 2 foi avaliado através do ENAD de 2021. E é bom lembrar que também desde 2019, o enquadramento dos cursos para realizar o ENAD está sendo feito através do código Cine Brasil.
Pode-se dizer que o ENAD é um processo. E esse processo, ele envolve, então, duas etapas. A primeira etapa é a prova, que é aplicada para os estudantes concluintes, normalmente ao final de novembro, e a segunda etapa, que é o questionário do estudante. Essa primeira etapa, que é a prova, ela é composta por duas partes. Uma primeira parte, que é a formação geral, que tem um peso de 25% e contempla 10 questões, sendo 9 delas de múltipla escolha. A segunda parte dessa prova é, então, uma componente específica, que tem um peso de 75% e que é composta por 30 questões, sendo 29 delas de múltipla escolha. A parte da prova, que é referente à formação geral, ela versa sobre atualidades. Já a componente específica, ela contempla os conteúdos programáticos que foram previstos nas diretrizes curriculares dos cursos que estão sendo avaliados, assim como o desenvolvimento das competências e habilidades que são necessárias para o aprofundamento na formação profissional e geral desses estudantes concluintes. A parte do questionário do estudante, além de fazer um levantamento do perfil socioeconômico desse estudante, também vai contemplar algumas questões específicas sobre a organização didático-pedagógica do curso, sobre a infraestrutura da instituição e do curso, e também sobre as oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional desse estudante concluinte. Vejamos especificamente as informações sobre o questionário do estudante, que é uma dessas componentes que compõem o CPC. Bom, o questionário do estudante é, na realidade, constituído por 68 questões no total. As primeiras 26 questões fazem referência ao perfil socioeconômico desse estudante. Ou seja, vão perguntar para ele qual é a faixa etária, aonde ele concluiu o ensino médio, se foi numa escola particular ou pública, se os pais dele possuem ou não um curso superior, enfim. São questões mais gerais, só para levantar o perfil desse estudante concluinte. As últimas 42 questões é que vão efetivamente pontuar para o cálculo do CPC. Então, são 26 questões referentes à organização didático-pedagógica, 9 questões referentes à infraestrutura e mais 7 questões referentes às oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional desse estudante. Cada um desses 42 itens possui um padrão de respostas e uma ponderação diferente para cada um deles. Então, vai desde discordo totalmente, para o qual é atribuído valor 1, até concordo totalmente, para o qual é atribuído valor 6. Ainda existe a possibilidade de o estudante não saber responder a um determinado item, ou ainda entender que aquele item não se aplica ao caso dele. Nesses dois últimos casos, a pontuação é 0. Para poder entender essas fórmulas que a gente vai apresentar agora, a gente tem que saber que o contador I se refere a cada um dos estudantes e que o contador J se refere à unidade de observação, ou seja, ao curso que está sendo avaliado. Num primeiro momento, se calcula uma média das respostas do estudante I em cada um dos cursos J que está sendo avaliado, né, para cada uma dessas componentes. Então, vai ter aqui uma média para a organização didático-pedagógica, uma média para a infraestrutura e uma média para as oportunidades de ampliação. Depois que se calcular essas médias, a gente vai somar essas médias para cada estudante, em cada curso que está sendo avaliado, e vai se gerar uma nova média agora dividindo por N grande. O que a gente entende que é esse N grande? Esse N grande é a quantidade total de estudantes de cada um dos cursos que responderam a pelo menos um dos itens que são relativos a essa determinada componente.
Aí, então, a gente estará gerando uma nova média. Essa nova média é chamada, então, de nota bruta para cada uma dessas componentes. Essa nota bruta pode variar de 1 até 6. Se vocês tiverem interesse, aqui embaixo tem o link do portal do INEP, onde é apresentado o questionário do estudante desde que foi instituído durante o processo do ENAD. Então, todos os questionários do estudante que já foram aplicados estão. Vamos então analisar o questionário do estudante. Vamos observar quais são as intenções do MEC, o que ele deseja ouvir desse estudante através desse questionário do estudante. A nossa primeira componente aqui, então, é a organização didático-pedagógica. O que é interessante para o MEC descobrir? É interessante ouvir desse estudante como é que ele percebeu a organização didático-pedagógica da instituição que ele fez esse curso. Então, é importante saber se as disciplinas que ele cursou contribuíram para sua formação integral como cidadão e profissional, se os conteúdos abordados favoreceram a sua atuação tanto em estágios como em atividades de iniciação profissional, se as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram esse estudante a aprofundar conhecimentos e também desenvolver as competências reflexivas e críticas, se esse curso propiciou experiências de aprendizagem que fossem inovadoras, se esse curso contribuiu para o desenvolvimento da consciência ética para o seu exercício profissional, se esse curso teve, nesse curso ele teve oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, se esse curso possibilitou a ele aumentar a sua capacidade de reflexão, ainda com relação à organização didático-pedagógica. É interessante para o MEC descobrir se esse curso que o aluno cursou, se ele promoveu o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente, analisando e refletindo sobre soluções para problemas da sociedade, se esse curso contribuiu para ampliar a capacidade de comunicação nas formas oral e escrita, se esse curso contribuiu para o seu desenvolvimento da capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente, se as relações professor-aluno estimularam esse estudante a estudar e a aprender, se os planos de ensino apresentados por esses professores contribuíram para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, se as referências bibliográficas indicadas pelos professores nos planos de ensino também contribuíam para os seus estudos e aprendizagens, se eram oferecidas a esses estudantes oportunidades para que eles superassem as suas dificuldades durante seu processo de formação. Continuando, então, os itens referentes à organização didático-pedagógica, o MEC tem interesse em saber como é que o estudante percebeu se a coordenação do curso estava disponível para a orientação acadêmica desses estudantes, se o curso efetivamente exigiu que ele se organizasse e se dedicasse frequentemente aos estudos, se esse curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas e se essas atividades práticas foram suficientes para que pudesse relacionar os conteúdos do curso com a prática, contribuindo assim para a sua formação profissional, se esse curso foi capaz de propiciar acesso a conhecimentos atualizados ou contemporâneos, se o estágio supervisionado foi capaz de proporcionar experiências diversificadas, se as atividades que foram realizadas durante o trabalho de conclusão foram capazes de contribuir para a sua qualificação na formação. E, por fim, ainda na organização didático-pedagógica, é importante saber se esses estudantes participavam de avaliações periódicas do curso, tanto das disciplinas, como da atuação dos professores, como da infraestrutura.
Se as avaliações com relação à aprendizagem que eram realizadas durante o curso, elas eram realmente compatíveis com aqueles conteúdos ou temas que foram trabalhados pelos professores. Se os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes fora do horário de sala de aula. Se esses professores efetivamente demonstravam domínio desses conteúdos. Se as atividades acadêmicas que foram desenvolvidas tanto dentro como fora da sala de aula foram capazes de possibilitar reflexão, convivência e respeito à diversidade. Agora, com relação à infraestrutura, o que é importante para o MEC avaliar? Se os professores utilizaram as tecnologias de informação e comunicação como estratégia de ensino, se a instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico, se o curso disponibilizava monitores e tutores, quais as condições de infraestrutura nas salas de aula, se elas foram adequadas, se os equipamentos e materiais para as aulas práticas eram adequados e com a quantidade suficiente com relação aos estudantes, se os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso, se a biblioteca dispunha de referências bibliográficas e se ainda contava com a biblioteca virtual, se a instituição dispunha de refeitório, cantinas e banheiros em condições adequadas para atender às necessidades dos seus usuários. E aqui, então, termina a parte relativa à infraestrutura. Por fim, com relação às oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional do estudante, é importante para o MEC descobrir se foram oferecidas oportunidades para esses estudantes participarem de programas ou projetos ou atividades de extensão. Ainda se foram oferecidas oportunidades para esses estudantes participarem de projetos de iniciação científica. Se esse curso ofereceu condições para que os estudantes participassem de eventos internos ou externos à instituição. Se essa instituição oferecia oportunidades para que esses estudantes atuassem como representantes em órgãos colegiados. Ainda se eram oferecidas para esse estudante oportunidades para que eles realizassem intercâmbios ou estágios dentro ou fora do país, e ainda se a instituição promovia atividades de cultura, lazer, de convívio e interação social. A seguir, a gente vai ver, então, algumas informações sobre outros conteúdos, né, outras componentes que fazem parte da nota do CPC. IDD, indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Esta é uma outra componente do CPC. O que vem a ser este IDD? Também é considerado um indicador de qualidade, assim como o ENAD, assim como o CPC. Embora ele componha o CPC, ele também é chamado de indicador de qualidade. O que busca este sujeito chamado IDD? Ele busca medir o valor agregado pelo curso no desenvolvimento desses estudantes. Ou seja, a ideia deste IDD é medir a diferença entre o desempenho médio obtido no ENAD pelos alunos concluintes de um determinado curso e o desempenho médio que seria esperado para esses mesmos alunos. Então, a ideia é verificar o quanto que efetivamente este curso agregou a este estudante. É uma diferença, resta saber como é que ela é calculada. Embora a gente não vá entrar em maiores detalhes de como é efetivamente realizado esse cálculo do IDD, para que eu possa estimar essa variável, eu preciso de algumas informações.
Eu preciso da quantidade de estudantes concluintes participantes no ENAD e que tiveram seus resultados efetivamente válidos. Preciso, é claro, do desempenho geral desses estudantes participantes nessa prova. Preciso também das informações referentes ao Enem destes estudantes concluintes em todas as provas, ou seja, na área de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos e matemática e suas tecnologias, e também da quantidade do número de participantes que eu consegui recuperar esta nota do Enem. Esta nota do Enem é recuperada via CPF dos concluintes e ela é buscada no banco de dados lá do MEC até 3 anos antes do ingresso desse estudante no curso para o qual ele está realizando o ENAD. Para poder fazer esse cálculo desse indicador de diferença, eles vão observar as médias de todos os estudantes concluintes para cada um desses cursos, e a partir dessas médias, então, é feita essa estimativa desse desempenho esperado. A partir desta informação, são realizadas, então, regressões, onde, obviamente, existe um erro, né, associado a esse processo, e eles, então, realizam o cálculo deste IDD. Censo da Educação Superior. Esta é mais uma fonte de informações que vai fornecer subsídios para o nosso CPC. O que é efetivamente esse censo? Ele é um instrumento de pesquisa sobre todas as instituições de ensino superior do país e vai então reunir informações sobre essas instituições, sobre os seus cursos de graduação, presencial ou à distância, sobre os cursos sequenciais, sobre as vagas, a quantidade de vagas oferecidas, as inscrições, número de matrículas, quantidade de ingressantes e concluintes, e também informações sobre os docentes, como o número de mestres, doutores, quanto tempo esses professores estão trabalhando na instituição e o regime de trabalho. Isso é realizado nas diferentes formas de organização acadêmica e categorias administrativas. Este censo, ele é realizado anualmente pelo INEP, que também tem a tarefa de verificar a consistência das informações que são coletadas, e esses dados, então, são preenchidos diretamente pelas instituições, e essas informações são, então, importadas para o banco de dados do sistema EMEC. Finalmente, como é calculado o CPC? Antes da gente ser apresentado a essa fórmula do CPC, vamos então fazer uma observação a respeito dos componentes desta fórmula, ou seja, o que efetivamente constitui a nossa nota do CPC. Nesse primeiro momento aqui, são informações coletadas a partir da prova do ENAD, onde então tem a nota dos concluintes na prova do ENAD e tem também, a partir do indicador de diferença de desempenho entre o desempenho observado e esperado, nós temos a nota do IDD. A partir das informações do Censo da Educação Superior, nós temos a nota dos professores que têm, no mínimo, mestrado, nós temos a nota dos professores que têm, no mínimo, doutorado e também a nota referente ao regime de trabalho integral ou parcial desses docentes. E, num terceiro momento, informações que foram coletadas a partir daquele questionário do estudante, que tinha aquele monte de questões, 68 questões, daquelas 42 questões que efetivamente são informações para esse nosso CPC, vem então a nota referente à organização didático-pedagógica, a nota referente à infraestrutura e às instalações físicas e a nota referente às oportunidades de ampliação na formação acadêmica e profissional do nosso estudante concluinte. Com
essas notas que a gente observa a partir desses questionários, a partir do censo e a partir da prova do ENAD, essas notas, elas têm magnitudes muito distintas. Por exemplo, a nota do ENAD, ela pode variar de 0 até 100. Por exemplo, as proporções de professores com no mínimo mestrado ou no mínimo doutorado podem variar entre 0 e 1. Então, só aí a gente observa que a magnitude dessas nossas variáveis são muito distintas. Então, eu não consigo colocar essas informações todas numa fórmula para encontrar uma nota. Dessa forma, o que se faz? A gente passa essas notas por uma troca de variáveis. Num primeiro momento, essa troca de variáveis é chamada de padronização, que é o que vai nos dar origem ao afastamento padronizado. Então, a gente vai fazer esse cálculo a partir da média e do desvio padrão de cada uma dessas componentes para cada um dos cursos de graduação, que a gente chama de curso de graduação C, por área de avaliação K. Então, a gente vai dar origem a uma letra, uma nova variável Z, um Z para cada uma dessas componentes X, que vai vir desta diferença entre a nota bruta e a sua média, dividido, então, pelo seu desvio padrão. Essa nossa nova variável Z, ela vai apresentar valores entre menos infinito e mais infinito. A média para essa distribuição, que é na realidade uma distribuição normal, ela é uma média zero. Esses valores, eles realmente são bem grandes. Por exemplo, só o IDD pode apresentar valores menos 20, menos 25, mais 30. Então, a gente tem amplitudes realmente muito longas ainda, muito grandes ainda. Então, um segundo momento é o que a gente chama de reescalonamento desta variável. Esse nosso reescalonamento dessas nossas componentes, dessas nossas variáveis, nada mais são do que transformar esses afastamentos padronizados que estavam dentro daquela curva normal em o que a gente chama de notas padronizadas. E aí, então, essas nossas novas notas vão assumir valores contínuos de 0 até 5. É importante observar que se porventura, lá na nossa padronização inicial, onde eu podia ter valores de menos infinito até mais infinito, se eu tivesse valores muito discrepantes, que a gente chama, né, ou seja, valores muito pequenos, muito negativos, ou valores muito grandes, muito positivos, ou seja, afastamentos padronizados menores do que menos 3, ou maiores do que mais 3, esses cursos, essas notas, então, elas iriam receber valores 0, no caso do menos 3, e 5, no caso do mais 3. E para o próximo cálculo, que é esse do reescalonamento, esses valores não seriam computados como máximos ou mínimos. Então, a partir deste momento, depois que é feita essa transformação, se faz, então, esse cálculo dessas notas padronizadas, onde para cada componente X, em cada curso C, se calcula uma nota padronizada. E essa nota padronizada é calculada a partir dessa expressão. Aquele Z que a gente tinha encontrado anteriormente, a gente retira dessa quantidade o mínimo, o menor valor que ocorreu, e divide pela diferença entre o máximo desses valores e o mínimo. Depois que se faz esse cálculo, se multiplica por 5 e então se vai encontrar esses valores, né, essas notas padronizadas entre 0 e 5. Aqui, a média é aproximadamente 3. Aquela média que anteriormente era 0, agora passa a ser 3. Enfim,
Após essas padronizações e esses reescalonamentos das nossas notas, podemos então colocar todas essas informações numa mesma fórmula, porque agora eu tenho valores para cada uma das minhas componentes que variam de 0 até 5. Então, eu simplesmente vou somar estas informações, considerando o peso para cada uma delas. Vamos observar que o ENAD, a prova do ENAD, é responsável por 55% desta nota do CPC, que vem da onde? Vem da nota do ENAD, né, da nota do concluinte no ENAD, que é responsável por 20%, e a nota do IDD, que é responsável por 35% da nota do CPC. Na realidade, o IDD é o que tem a maior contribuição para o nosso CPC. 30% do nosso CPC é de responsabilidade da instituição e vem das notas relativas aos professores que têm no mínimo mestrado, que contribui com 7,5%, a nota dos professores que têm no mínimo doutorado, que contribui com 15%, e a nota do regime de trabalho desses docentes, que contribui com 7,5% do nosso CPC. O restante, ou seja, os últimos 15% para concluir a nota do nosso CPC, vem do questionário do estudante, aquele questionário que os alunos concluintes, eles preenchem na época em que eles estão inscritos no ENAD. Então, tem 7,5% da nota da organização didático-pedagógica, 5% é referente à nota da infraestrutura e 2,5% é referente à nota da ampliação das oportunidades desse estudante. É importante salientar que esse cálculo já passou por muitas modificações, não só nas ponderações, mas também com relação às informações. Por exemplo, a nota na ampliação na formação das oportunidades de formação dos estudantes não existia anteriormente, passou a existir a partir de 2014. Mas, por exemplo, a partir de 2012 é que o IDD começou a levar em consideração as notas do Enem. Isso não ocorria anteriormente. Então, eu posso dizer que desde 2014, que foi a última modificação que teve esse nosso cálculo do CPC, 70% dessa nota do CPC depende exclusivamente dos estudantes, não só do momento em que eles realizam a prova do ENAD, mas também no momento em que eles preenchem o questionário do estudante. Após realizarmos todos esses cálculos, temos finalmente uma nota contínua para o nosso CPC, que varia de 0 até 5. E então, transformamos esses valores contínuos em números discretos, que é o que a gente chama de faixa do CPC, onde a variação agora é de 1 até 5, e 1 representa a faixa com notas mais baixas, ou seja, aqueles cursos que tiveram CPC contínuo entre 0 até aproximadamente 1, e 5 está representando, então, a faixa com valores mais altos para o CPC, ou seja, aqueles cursos que tiveram CPC contínuo entre 4 até 5. É importante também a gente lembrar que a renovação de reconhecimento está diretamente ligada a essa faixa de CPC que o curso obteve. Os cursos que tiveram faixa 3, 4 ou 5 terão a sua renovação de reconhecimento realizada automaticamente através de uma portaria das séries. Porém, aqueles cursos que ficaram na faixa 1 ou 2 deverão receber uma visita de avaliação em loco e então, se tudo der certo, terão então a sua renovação de reconhecimento. Agradecemos a atenção de vocês. Se quiserem entrar em contato conosco, o nosso e-mail é avaliação@sai.urgs.br e os nossos telefones de contato. Muito obrigada.